Era um dia de outono lúgubre, sombrio e silencioso, daqueles em que as nuvens baixas parecem pesar sobre nós. Eu tinha percorrido, só a cavalo, grande extensão de um terreno profundamente desolado, e era quase noite quando cheguei à vista da melancólica casa de Usher. Não sei dizer porquê, ao primeiro olhar sobre essa casa, uma sensação de torturante tristeza se apoderou de meu espírito, a despeito da impressão quase agradável que os cenários tétricos produzem em nós, em razão de seu caráter poético. Aquela casa isolada e a paisagem tão característica que a cercava, as paredes nuas, as janelas que pareciam olhos cegos, as árvores secas e desfolhadas dos arredores, tudo isso produziu em mim uma depressão mental comparável à de um fumante de ópio, quando, ao despertar de seu sonho mórbido, vê-se de novo em face das duras realidades da vida. Era uma sensação tão nítida, tão forte, que me detive, a fim de refletir e ver se descobria a causa que assim agia sobre mim quando eu contemplava a casa de Usher. Mas o mistério se manteve impenetrável. Por mais que refletisse, não conseguia dissipar as trevas que envolviam meu cérebro. Consolou-me afirmando a mim mesmo que as combinações de coisas naturais agem sobre nós por processos que ultrapassam o nosso poder de análise. Mais ou menos tranquilizado com esse raciocínio, levei o cavalo até um charco negro e lívido, cuja água parada refletia a casa. E ali, o edifício, com suas janelas vazias, ainda me pareceu mais funéreo. Entretanto, eu vinha para passar ali algumas semanas. O proprietário, Roderick Usher, foi um de meus melhores companheiros de infância. É verdade que se tinham passado muitos anos sem que o visse, mas, ultimamente, uma carta sua viera surpreender-me em minha longínqua morada, com um apelo tão instante e angustioso, que a única resposta só poderia ser minha ida imediata. A letra dessa missiva denunciava grande agitação nervosa. Roderick falava em moléstia e desordem mental, manifestando o mais ardente desejo de me ver ao seu lado. Essa carta me comoveu e me intrigava porque, embora houvéssemos sido muito ligados na infância, eu pouco conhecia sobre sua existência. Desde criança, ele era muito pouco comunicativo. Eu apenas sabia que sua família, desde tempos imemoriais, caracterizava-se por uma extrema sensibilidade, que se manifesta em obras de arte superior e atos de caridade tão magníficos como discretos, e uma paixão quase doentia pela música. Sabia também que, desde sua origem, os Usher, salvo raras exceções, tinham um só filho. Agora, contemplando o estranho e impressionante horizonte que circulava a casa dos Usher, eu não podia deixar de estabelecer uma relação entre esse sombrio cenário e o caráter da família que ali vivia. Sim, era de se jurar que essa casa e o terreno que a cercava estavam sob o peso de uma atmosfera que se exalava das árvores secas, das paredes cinzentas e do charco imóvel, silencioso. Esforcei-me por afastar essa ideia supersticiosa e por examinar mais atentamente o aspecto real da habitação. O que nela se notava, em primeiro lugar, era sua antiguidade. Tudo nela parecia descorado pelos séculos, embora não apresentasse, em parte alguma, indícios de ruína. Havia mesmo um singular contraste entre a extrema velhice de seus detalhes e a impressão de solidez de seu conjunto. Notei apenas uma fresta quase imperceptível que riscava sua fachada de cima a baixo, perdendo-se nas águas sinistras do charco. Fazendo essas observações, percorri a cavalo uma pequena alameda calçada que conduzia à casa e, entregando o animal a um criado, que aparecerá, penetrei em um vestíbulo com uma abóboda gótica. Outro criado, com passos que pareciam de veludo, guiou-me em silêncio através de vários corredores até o gabinete de trabalho. Seria efeito do estado de espírito em que eu me encontrava?
Por todo esse percurso, pareceu-me que meus passos ressoavam, produzindo uma vibração fantástica nas paredes e móveis. Quando subia uma escada, encontrei o médico da família que saía. Esse homem, ao ver-me, estremeceu. Depois cumprimentou-me e seguiu. Mas no rápido instante em que o fitei, vi no seu rosto uma expressão de baixeza, astúcia, inquietação. O chamado gabinete de trabalho era uma sala enorme, com teto muito alto. Tinha várias janelas em ogiva, mas tão acima do assoalho que não era possível chegar a elas senão com o auxílio de uma escada. A luz, que penetrava pelos vitrais das janelas, era tão vaga que não permitia distinguir os cantos dos aposentos envoltos em sombra. O mobiliário era valioso, mas antigo e inconfortável. E ali, como em toda a casa, uma tristeza austera, profunda e irremediável penetrava todos os objetos. Ao ver-me entrar, Usher ergueu-se do sofá onde estava deitado e veio a meu encontro com manifestações de alegria tamanha que me pareceu excessiva, mas seu olhar denunciava uma absoluta sinceridade. Sentei-me ao seu lado, sem ânimo para dizer coisa alguma, tão desfigurado encontrava seu rosto. Nunca imaginara que um homem, moço como ele, pudesse mudar tanto em 10 ou 12 anos. A tez cadavérica, os olhos claros a ponto de parecerem transparentes e o desenvolvimento anormal da fronte formavam um conjunto impressionador. Porém, o que mais me angustiava era a sua lividez espectral e o fulgor de seus olhos acentuado pela sombra dos cabelos que ele deixara crescerem livremente e caíam de um e outro lado de seu rosto, tão finos como teias de aranha. Ele falava com esforço visível para dominar um estado de trepidação nervosa, de certo habitual. Foi assim que me exprimiu os benefícios que esperava de minha presença e me falou longamente em sua enfermidade, tal como a imaginava. Era, disse-me ele, um mal constitucional e de família, do qual já desesperava se curar. Simples moléstia nervosa, acrescentava logo, como se receasse assustar-me. Essa moléstia manifestava-se por várias sensações fora das leis naturais. Detalhou-me algumas em termos tais que me alarmaram. Por exemplo, tinha uma tão excessiva acuidade dos sentidos que não podia suportar alimentos senão quase totalmente desprovidos de sabor. Só tolerava roupa de tecidos muito macios. O perfume de qualquer flor sufocava-o. A luz, por mais fraca que fosse, torturava seus olhos, e certos sons, especialmente os produzidos por instrumentos de corda, arrepiavam-no todo. Compreendi desde logo que meu amigo se achava sob o domínio de um terror anormal. Meu morro, dizia-me ele com voz surda. Já sei que estou condenado a morrer louco. Sim, eu sinto que estou caminhando para esse fim. Porque, sem que haja razão alguma para isso, vivo com medo. Medo de quê? Perguntei para ver se lhe arrancava mais amplos esclarecimentos. Roderick começou a explicar, mas com tantas reticências e hesitações que mal pude compreendê-lo. Mas imaginem minha surpresa, quando no meio dessas divagações incoerentes, ele me falou, pela primeira vez, em sua irmã, atribuindo a enfermidade dessa jovem à causa primeira da depressão mental que o combalia. Você nunca me dissera que tinha uma irmã? Para quê? Replicou ele tristemente. Nunca soube por quanto tempo a teria. Madeleine foi sempre a grande mágoa de minha vida. E sua morte, que parece inevitável, deixar-me-á sozinho como o último, fraco e desesperado representante da raça dos Usher. Quando ele me falava assim, Lady Madeleine passou pelo fundo do aposento, sem nos ver. Observei com surpresa estranha aquela criatura, que deveria ser muito bela, mas, esquálida e descorada, tinha todo o aspecto de um fantasma, um ente irreal. Quando ela desapareceu atrás de uma pesada cortina, voltei-me para Roderick, porém ele ocultara o rosto entre as mãos e apenas pude ver que se tornara ainda mais pálido e havia lágrimas entre seus dedos. Pelo que me disse meu amigo, a moléstia de sua irmã desafiava a ciência de todos os médicos. Era uma espécie de apatia invencível,
um esgotamento gradual entrecortado por acessos semelhantes aos de um epiléptico. Até então, ela resistira a esse mal misterioso, de pé. Mas, na própria noite de minha chegada, Roderick comunicou-me com grande agitação que, a despeito de toda a sua coragem, ela tivera que se recolher ao leito. Durante os 6 dias que se seguiram, Roderick nada mais me disse sobre Lady Madeline e manteve uma atitude de tal aflição que não me atrevia a interrogá-lo sobre esse assunto, limitando-me a fazer o possível para distraí-lo. Passávamos horas inteiras pintando ou lendo, sentados um ao lado do outro, mas quanto mais se restabelecia a intimidade entre nós, mais eu me convencia da inanidade de meus esforços para tranquilizar um espírito cuja propriedade essencial parecia ser uma melancolia sem tréguas. As horas menos angustiosas para Roderick eram as que ele passava desenhando. Colocava um maço de folhas de papel diante de si e, rapidamente, como se estivesse dando conta de uma tarefa urgente, riscava-as uma após a outra, traçando coisas absolutamente sem nexo. Animais, paisagens, flores, figuras humanas, simples utensílios de trabalho ou de mesa. Mas o que caracterizava cada uma dessas imagens tão diversas era a infernal habilidade com que ele dava a todas um caráter intensamente fantástico. Quanto lamento não haver trazido e conservado comigo ao menos um desses desenhos que meu pobre amigo fazia em alguns minutos e atirava ao acaso pelo chão. Só assim poder-se acreditar no que estou dizendo, porque é verdadeiramente inacreditável que uma criatura tivesse o dom de tornar trágico, alucinante, fantástico, não somente um rosto de mulher, uma queda d'água ou uma árvore, mas um simples vaso para flores ou um pote de barro. Ele punha em tudo quanto desenhava o horror prodigioso, a angústia torturada de seu cérebro doente. De todas as suas obras, a que mais me impressionou foi um pequeno quadro representando um subterrâneo alongado a perder de vista, retangular, com paredes baixas e lisas, sem um menor ornamento arquitetônico. Sem que se soubesse por que, a um só olhar, tinha-se a certeza, mais do que isso, a certeza de que esse subterrâneo era situado a uma espantosa profundidade, e não se via nele alguma saída, nem óculo, nem respiradouro. E contudo, a luz o inundava amplamente, luz paradoxal e lívida. Sem ânimo para abandoná-lo naquele estado, mas receoso da atmosfera mórbida em que vivia, tentei distrair-me lendo. Porém, os livros que encontrei na biblioteca da casa não pareciam escolhidos para repousar o espírito, e sim para agitá-lo. Eram todos elucubrações escolásticas, lendas tétricas ou histórias de revelações, envultamentos, exorcismos, práticas de magia. Vendo-me rebuscar nas estantes, Roderick veio em meu auxílio e, tirando da mais alta prateleira um pesado volume em quarto com encadernação gótica, rara e curiosa, colocou-o diante de mim, dizendo: "Lê este, é o meu predileto." Olhei para o título. Era em latim e dizia: Vigílias dos Mortos, segundo o Cântico da Catedral de Mayence. Eu conhecia a obra e, lembrando-me do sombrio ritual nela exposto, fiquei indeciso, sem abri-lo. Nesse momento, sem transição alguma, Roderick comunicou-me que Lady Madeline faleceu naquela noite e declarou-me que ia conservar seu corpo durante 15 dias em uma cripta aberta nas espessas muralhas da casa antes de proceder à cerimônia solene do enterramento. Para justificar essa decisão, alegou tão justa necessidade de mandar prevenir parentes distantes que nada lhe objetei. Ele quis também que somente nós dois rendêssemos à nobre morta as últimas homenagens. Por isso, naquela mesma noite, colocamos o corpo no féretro, que não vi quando trouxeram.
e nós mesmos o transportamos para o seu lugar de provisório repouso. Era nos subterrâneos da casa, numa galeria tão úmida que as lanternas ali colocadas mal brilhavam no ar espesso. A despeito das voltas de uma escada e vários corredores, pareceu-me que a cripta escolhida por meu amigo ficava exatamente por baixo de meu quarto, embora a mais de 10 metros de profundidade. A porta dessa cripta, que devia ter sido utilizada como calabouço no tempo do feudalismo, era de ferro maciço e seu enorme peso arrancava das dobradistas um rangido estridente. Tendo deposto o triste fardo no solo, erguemos a tampa do féretro para contemplar mais uma vez o rosto de Lady Madeline. Nunca, como então, fiquei impressionado pela maravilhosa semelhança de seu rosto com o de seu irmão. Notei também que toda a expressão de sofrimento desaparecera da fisionomia de Lady Madeline e que ela estava até menos pálida do que no dia em que a vira atravessar o gabinete de trabalho. Éramos gêmeos, murmurou Roderick. Eu não tardarei a segui-la. Dito isso, beijou-lhe a fronte, fechou o féretro com um cadeado, colocou-o na cavidade da parede e, tendo fechado também a pesada porta da cripta, retomou o caminho de seu aposento. 5 ou 6 dias se passaram e, depois desse período de silêncio e abatimento, Roderick passou por uma mudança completa em seus hábitos e ocupações. Desenho, leitura, palestra, tudo abandonou. Passava horas inteiras errando pela casa, com passo precipitado e desigual, mais pálido ainda se isto era possível, tendo nos olhos dilatados uma expressão de angústia atenta, como se estivesse vendo e ouvindo alguma coisa. Tendo já ouvido dizer que sua moléstia se caracterizava por uma inverossímil acuidade dos sentidos, prestei também ouvidos. Porém, por mais que me esforçasse, não distinguia nenhum ruído anormal. Tentei interrogá-lo. Ele deteve minhas perguntas com um gesto impaciente, irritado, como quem diz, não me interrompa. Talvez sobre o influxo dessa cena, na mesma noite, fechado em meu quarto, deitado, mas sem poder conciliar o sono, senti-me de súbito assustado pelo próprio silêncio do ambiente e, erguendo-me a meio, tentei penetrar com um olhar as sombras opacas que envolviam o fundo do quarto. Então, ouvi primeiramente o lamento vago de uma tempestade ao longe. Depois outros ruídos. Ruídos indefiníveis e que eu não consegui localizar. Por isso mesmo, fui invadido por uma onda de terror tão intenso que saltei do leido e comecei a caminhar pelo quarto, confiando em que o movimento acalmasse meus nervos. Quase no mesmo instante, ouvi a voz de Roderick chamar-me no corredor. Abri a porta e vi meu amigo com uma lâmpada na mão. A porta deixava ouvir, agora mais nítido, o rugir da tempestade, que aumentava de instante a instante. Antes que eu lhe perguntasse alguma coisa, Roderick disse-me com voz trêmula e um olhar alucinado: "Estou com tanto medo que vim para junto de ti. Se tu impedisses de pensar." Acolhi-o carinhosamente, cheio de piedade, e, fazendo-o sentar-se junto do meu leito, propus-lhe ler alguma coisa em voz alta, para distraí-lo. Justamente tinha sobre a mesa de cabeceira uma obra de Sir Lancelot Canning, cheia de histórias quase infantis, muito próprias para ocupar o espírito, sem fatigá-lo. Abri o livro no episódio em que o herói Ethelred tenta penetrar na morada fantástica do eremita, e li. Ethelred, que era animoso, não se deixou intimidar com o aspecto formidável da singular morada e, erguendo sua massa de armas, desferiu contra a porta tão rudes golpes que não tardou a desconjuntá-la. Então, segurando o fecho com as 2 mãos, deu-lhe um empuxo bastante para fazê-la cair por terra com um ruído surdo, que ecoou por toda a floresta.
Ao fim dessa frase, estremeci. Por parecer-me ter ouvido em qualquer ponto muito longínquo da casa o eco abafado e fraco de um rumor como o livro descrevia. Mas, dando de ombros e amaldiçoando a imaginação que me fazia ter assim alucinações auditivas, continuei. Ethelred franqueou o limiar e, ao invés de eremita, viu diante de si um dragão monstruoso, postado como guarda invencível diante de uma segunda porta, sobre a qual estava pendurado um escudo deslumbrante. O dragão avançou furioso. Ethelred vibrou-lhe na cabeça um golpe tão terrível que o monstro se abateu aos seus pés com um rugido formidável. De novo, tive que deter a leitura com verdadeiro susto, porque dessa vez não podia ter dúvidas. No momento em que pronunciava as últimas palavras, positivamente ouvira, um clamor abafado, distante, mas que parecia eco do grito do dragão. E erguendo a cabeça, notei Roderick, com o olhar perdido no espaço, parecia mais atento do que nunca. Não à minha leitura, mas a qualquer coisa que... Você também ouviu? Perguntei-lhe. Como se despertasse a minha voz, e ele ergueu-se num salto e gemeu com voz precipitada e vacilante. Ah, meu Deus! Há quantos dias estou ouvindo? Julgava enganar-me. Não queria acreditar. Mas agora não tenho mais dúvida. Nós a pusemos no sepulcro, viva, desde anteontem que eu a ouço mover-se no féretro. Agora, a porta que caiu foi a tampa do féretro. O rugido do dragão? Não, o que ouvimos foi a porta de ferro. E agora ela aí vem, subiu a escada e está diante daquela porta. A despeito do terror que suas palavras me causavam, a ansiedade foi mais forte, e correndo à porta, abri-a. Os sentidos exacerbados de Roderick não o tinham iludido. Lady Madeline ali estava. Havia sangue em sua mortalha, e a fadiga de seu rosto embaciado denunciava os esforços sobre-humanos que tivera de fazer para fugir do túmulo. Por um momento, cambaleante e trêmula, ficou de pé, fitando meu amigo. Depois, com um gemido breve e lamentoso, caiu. Seu irmão precipitou-se para ela e caiu também sobre seu peito. Quando tentei socorrê-los, verifiquei que um e outro tinham o coração imóvel. A morte levara-os juntos, como juntos tinham chegado à vida. Era demais. Saí correndo como um louco, precipitei-me pelas escadas, abri a porta principal e continuei a correr ao ar livre, a despeito da tempestade, que agora, em seu apogeu, fustigava-me com a chuva e o vento, deslumbrava-me com os relâmpagos, ensurdecia-me com os trovões. Ao fim de 100 ou 200 passos, detive-me, voltei-me. Um relâmpago permitiu-me ver a casa de Usher, inteira, com o seu reflexo no charco, e vi a fresta, a pequena fresta quase imperceptível da fachada, alargar-se de súbito, alargar-se mais e mais, abrindo a casa ao meio. Fechei os olhos. Quando tornei a abri-los, a luz de um novo relâmpago refletiu-se apenas na água lívida e imóvel do charco no qual toda a casa de Usher desaparecera.